Fernanda Torres vence Globo de Ouro de melhor atriz de drama e você vai ver ainda. Surto de virose no litoral sul de São Paulo tem risco de chegar à capital paulista. E ainda, Janeiro Verde, a importância da conscientização contra o câncer de colo do útero. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo nesta segunda-feira e chegamos com as principais notícias neste início de semana. E o Brasil acordou hoje comemorando a atriz brasileira Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro. Ao receber o troféu, ela dedicou à mãe Fernanda Montenegro, lenda dos palcos e do cinema brasileiro, que há 25 anos foi indicada à mesma premiação. Fernanda Torres, I'm still here. Vitória brasileira em Los Angeles. Os relógios por aqui já passavam de 1h da manhã quando Viola Davis subiu ao palco do Globo de Ouro para anunciar a vencedora do prêmio de melhor atriz em filme de drama. Entre os estrelados nomes de Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet e Tilda Swinton estavam bem conhecidos dos brasileiros. Fernanda Torres, que levou quem estava acordado ao delírio ao ser anunciada. No discurso de agradecimento, ela dedicou o prêmio à mãe, Fernanda Montenegro, lenda dos palcos do cinema brasileiro, que há 25 anos foi indicada à mesma premiação. Fernanda Torres disse que a vitória dela, tantos anos depois da indicação da mãe, era uma prova de que a arte permanece ao longo da vida. Em Ainda Estou Aqui, Torres interpreta Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, ex-deputado sequestrado e morto pela ditadura militar. E no litoral sul de São Paulo ainda existe o risco de surto de virose se alastrar pela capital paulista. Especialistas informam que ainda não foi identificado o agente causador para entender a capacidade de contaminação. O risco de o surto de virose ocorrido no Guarujá, no litoral de São Paulo, se alastrar até a capital paulista, ainda é incerto. A identificação de qual é o causador é fundamental para determinar a capacidade de contaminação. Até o momento, não se sabe se o causador dos problemas gastrointestinais foi um vírus, bactéria ou outro organismo. A doença é característica de verão e acontece mais no litoral. Mas, de novo, para saber se vai se espalhar até outros locais, só sabendo o agente etiológico. As autoridades sanitárias devem fazer uma investigação dos casos, com coleta de material de pessoas doentes, como fezes, vômito, secreção e mandar para análise em laboratório. O principal risco desse tipo de surto é a sobrecarga para o sistema de saúde, que aumenta muito e atrapalha os atendimentos de maior urgência, como infartos, acidentes. O principal agente que costuma dar surto é um vírus chamado norovírus, de fácil transmissão. Com isso, segundo especialistas, há chance de o surto chegar à capital paulista. As pessoas sobem da praia ainda doentes, ainda sem melhorar, e estão na fase de transmissão da doença. Podem ter contato com outras pessoas, em casa ou no trabalho, e acabar dando origem a outros casos secundários. E agora a gente muda de assunto porque o Janeiro Verde começa com um alerta sobre a importância da conscientização contra o câncer de colo do útero. Em quase todos os casos, a doença acontece em decorrência do papilomivírus humano, o HPV. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, neste ano, cerca de 17 mil mulheres serão diagnosticadas com câncer do colo do útero no Brasil a cada ano, o que representa um risco considerado de 13,25 a cada 100 mil casos. A infecção sexualmente transmissível é a mais comum em todo o mundo, atingindo de forma massiva as mulheres. A doença é o terceiro tipo de câncer que mais afeta o público feminino. A vacina contra o HPV é oferecida nas unidades básicas de saúde de todo o Brasil, para crianças e adolescentes com idades entre 9 e 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 70% das brasileiras entrarão em contato com o vírus HPV ao longo da vida,
sendo que o ápice da transmissão se dá na faixa dos 25 anos. Após o contágio, ao menos 5% delas irão desenvolver câncer de colo do útero em um prazo de 2 a 10 anos. Apesar da importância do problema, é baixo o índice de adolescentes imunizadas contra a doença. A cobertura vacinal contra o HPV é considerada insatisfatória há algum tempo. As entidades de saúde consideram ideal que as taxas sejam de 80%, tanto para as meninas quanto para os meninos, mas a realidade é outra. No Acre, apenas 33% do público-alvo está vacinado. No Pará, 43% e no Rio de Janeiro, 44%. E a atenção é principalmente para as mulheres, porque, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres. Para cada ano, entre 2023 e 2025, foram estimados 17 mil novos casos. Você conhece a doença? Sabia, por exemplo, que logo na infância as meninas já devem ser vacinadas contra o HPV? Para a gente tirar todas as dúvidas, vamos conversar agora com o médico oncologista do Hospital Icaraí, Marcos Saramago. Doutor, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, uma alegria estar aqui falando um pouco com você sobre a prevenção, que é a chave dessa doença. Perfeito, doutor. Eu queria te perguntar primeiro o que é o câncer do colo de útero, do colo do útero, né? E quais são os fatores de risco para a doença? Perfeito. O câncer do colo do útero é um câncer que se origina ali na base do útero. É a parte finalzinha do útero entre o útero e a vagina. E ali existe uma junção de células e quando tem o HPV presente, alguns subtipos que são mais cancerígenos, ele leva a umas mutações que levam ao câncer do colo do útero. Então, essas mutações, elas permanecem, podem ser diagnosticadas cedo com o exame de Papa Nicolau, que é você ir no posto de saúde ou no ginecologista, ele coloca ali uma escovinha, com aquela escovinha ele tira uma citologia, tira algumas células, coloca na lâmina e observa. Se tiver alterações já condizentes com algumas lesões pré-malignas, já começa uma prevenção, já começa algum tratamento, ou se o câncer já estiver presente. E, doutor, o senhor falou, né, sobre a prevenção, que é a chave realmente, isso para todas as doenças no caso, né? Qual que é a melhor forma de prevenção contra o câncer do colo do útero? A vacina, por exemplo, é a melhor forma? Sim, a vacina é a melhor forma de prevenir o contágio pelo HPV. Ela imuniza basicamente 4 tipos de HPV. O HPV 6, 11, 16 e 18, que são os que levam ao câncer. Existem vários tipos de HPV, mais de uma centena. Os que rodam na nossa sociedade são em torno de 50, de acordo com os estudos. Mas os cancerígenos mais são esses. Então, esses tipos de HPV são evitados com a vacina. E a vacina, em idades preferencialmente antes da atividade sexual, que o Ministério da Saúde indica de 9 aos 11 anos, consegue prevenir que, caso haja exposição daquela pessoa que foi vacinada, ela não vai desenvolver o câncer, digamos assim, entende? Então, é muito importante a gente ter essa cobertura vacinal para a gente conseguir uma barreira na nossa sociedade. Então, é importantíssimo reportagens e conscientizações como essa para a gente conseguir evitar uma incidência tão grande de câncer do colo do útero como a gente tem. Com certeza, doutor. Eu queria te perguntar sobre o imunizante fornecido pelo SUS. Ele é 100% eficaz em comparação àquele que é aplicado na rede privada? Tem alguma diferença, doutor? Sim, existe uma diferença não quanto aos subtipos oncogênicos, quanto a outros tipos de HPV. Porque o HPV pode gerar o câncer ou gerar o condiloma, que é como se fosse aquelas lesõezinhas que parecem uma couve-flor,
e aquelas lesões também incomodam, também levam ao risco maior de outras infecções. Então, no sistema, na rede particular, esse imunizante abrange uma maior quantidade de tipos de HPV, mas os que realmente têm uma efetividade contra a parte oncológica, que são os subtipos 6, 11, 16, 18, estão presentes nos dois tipos. Perfeito, doutor. Então, quem estiver nos acompanhando, tiver meninas, né, em casa, principalmente, então, podem levar no posto de saúde próximo de casa. Não tem problema tomar a vacina fornecida pelo SUS, ela é eficaz mesmo assim. Com certeza. É uma vacina comprovadamente eficaz. O problema é que a nossa sociedade ela realmente não está atenta a essa parte. A vacina do HPV já tem mais de uma década em curso e nós ainda somos um dos países que mais perde pessoas por câncer de colo do útero, por essa neoplasia que ela pode ser prevenida, pode ser diagnosticada cedo com o Papa Nicolau, pode ser prevenida com a vacina, pode ser tratada cirurgicamente em casos iniciais, em casos avançados pode ter quimio e radioterapia, mas mesmo assim a gente perde porque não há uma atenção para essa parte. E doutor, você está comentando, né? Falta um pouco de informação também das pessoas, né? É um câncer que tem uma incidência muito grande, né? Um número de mortes grande. A vacina para a prevenção da doença e por isso que a gente precisa ainda falar, né? Quando temos canais de comunicação, como aqui no jornalismo da Rede TV, a gente precisa trazer informação para que as pessoas saibam como se prevenir, quais são os cuidados, né? Porque não é tão falado assim como, por exemplo, o Outubro Rosa, né, que é uma campanha muito conhecida, plausível, claro, o Novembro Azul, mas o Janeiro Verde, a gente não vê tanta propagação assim com relação à conscientização da doença. Você está 100% certa, realmente isso ocorre. E muitas vezes as pessoas têm a ilusão que não vacinando elas estão prevenidas, usando apenas o preservativo. Não é assim. O câncer do colo do útero, o HPV, o vírus que leva ao câncer do colo do útero, ele tem uma transmissão perineal, ou seja, a simples fricção ali no períneo, nas partes íntimas, já fazem o contágio. Então essa é a ilusão da população, eu me preveni, eu usei preservativo, eu não vou ter contato com esse vírus. Não, tem sim, infelizmente. E com a vacinação evitaria-se isso em massa. Existe até um mapa que mostra que na região norte é o câncer mais incidente das mulheres, ou seja, ultrapassando esse mapa mesmo, ultrapassando o câncer de mama. E nas outras regiões, que é a parte marronzinha, esse marronzinho está relacionado ao câncer do colo de útero, figura entre a segunda ou terceira maior causa de câncer entre as mulheres. Então, é algo que a gente precisa basicamente de divulgação social. Não basta usar só o preservativo, precisa sim da vacinação para evitar a transmissão desse câncer que, infelizmente, leva a uma letalidade, uma agressividade grande na nossa população feminina. Perfeito, doutor. Última pergunta que eu gostaria de fazer para você, doutor, se possível ser breve. Esse é um câncer silencioso? Quais são os sinais da doença? Nas fases iniciais, ele é um câncer silencioso. Por isso que a mulher precisa fazer o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é esse exame que entra com a escovinha ali no colo do útero, o médico gira algumas vezes, tira aquilo, passa em uma lâmina, essa lâmina vai para o laboratório e vai gerar um laudo. Esse laudo precisa ser retirado pelo paciente para saber se tem alguma alteração pré-maligna ou não. Ele já diagnostica a malignidade e a pré-malignidade. Caso haja acesso, isso não está muito no sistema público, existem alguns profissionais que fazem a captura híbrida para HPV. O que é isso? Além dessa remoçãozinha das células, ainda analisa aquele material, vê se tem algum subtipo de HPV.
Então, ele vê a alteração celular e vê se está presente também o HPV que pode gerar o câncer. Então, isso é muito importante. Essa é a fase de diagnóstico inicial. A vacinação é exatamente o que a gente comentou. Quanto a sintomas, ele gera sintomas quando está um pouco mais avançado. Sangramento, corrimentos, infecções que não consegue reverter, digamos assim, usa antibiótico, não consegue parar. Isso são indícios que pode ter uma alteração ali no colo do útero, que pode ter um câncer sim. Então, basicamente, sangramentos vaginais e infecções de difícil tratamento. Tá certo, doutor. Olha, muito obrigada pela entrevista, pelas recomendações importantíssimas para trazer esse alerta para toda a população. Muito obrigada, doutor Marcos Saramago, oncologista do Hospital Icaraí. Foi um prazer enorme e até uma próxima, doutor. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês. Um abraço. E veja a seguir o aumento do transporte público em São Paulo e em outras cidades. E agora na sua tela, câmera ao vivo da cidade de Goiânia, em Goiás, 26 graus neste momento. Olha, céu nublado. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 49 minutos. Começaram a valer hoje os novos preços das tarifas do transporte público na capital paulista e na Grande São Paulo. Vamos ver. O maior aumento percentual nas tarifas do transporte público em São Paulo foi no preço dos ônibus da capital, que sofreu reajuste de 13,6%, passando de R$ 4,40 para R$ 5,00 após ficar 4 anos congelada. No transporte sobre trilhos, as tarifas de metrô e dos trens subiram 5,09%, saindo de R$ 5 para R$ 5,20, e nos ônibus da região metropolitana, o aumento foi de 4%. O passageiro que carregou o seu bilhete único ou cartão top antes desta segunda continuará pagando o valor antigo, quando passar na catraca, até que o seu saldo seja zerado. O valor antigo das tarifas tem validade de 180 dias. O valor cobrado em cada linha da EMT varia de acordo com os municípios que são ligados e a área percorrida durante o transporte de passageiros. Em média, o reajuste será o mesmo para todas as linhas, mas os valores mudam de percurso para percurso, seguindo a tabela publicada pelo governo do estado. A mudança também afeta as linhas especiais que ligam a cidade de Osasco à zona oeste de São Paulo, que passam a custar R$ 7,35. O aumento da tarifa também muda o valor da integração entre os meios de transporte. No caso da integração entre os ônibus da capital e o sistema ferroviário, o valor para usar os dois transportes passa de R$ 8,20 para R$ 8,90. Outras capitais do país também tiveram reajuste nas passagens de ônibus. No Rio de Janeiro, moradores da capital fluminense vão desembolsar 40 centavos a mais e pagar R$ 4,70. No Recife, o aumento foi de 4,29%, o que elevou o preço de R$ 4,10 para R$ 4,28. Em Salvador, o reajuste passou a valer no último sábado, de R$ 5,20 para R$ 5,60. E olha, depois de quase 2 anos, o 8 de janeiro é reprovado pela maioria dos brasileiros. O levantamento da pesquisa Quest sobre as invasões em Brasília foi divulgado hoje. 2 anos depois dos ataques aos prédios públicos em Brasília por radicais, a desaprovação dos atos chega a 86%. Em fevereiro do ano passado, a reprovação era ainda maior, por 94% dos brasileiros. O Instituto Quest realizou mais de 8.500 entrevistas entre os dias 4 e 9 de dezembro e considerou a margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos.
A desaprovação aos atos aparece igual ou superior a 85% em todas as regiões do país. No Nordeste, a reprovação é de 87%, no Sudeste, 86%, no Sul, é de 85% e no Centro-Oeste, de 86%. A reprovação dos atos golpistas também aparece entre todas as faixas etárias de entrevistados. Os atos que resultaram na depredação dos prédios dos três poderes deixaram um prejuízo material de 30 milhões de reais. O Supremo Tribunal Federal já condenou mais de 300 pessoas. E nas condenações, o STF vem estabelecendo o pagamento de uma multa por danos coletivos com base neste valor, que é dividida entre todos os réus. E antes de encerrar esta edição, vamos agora conhecer uma cidade chamada Gotemburgo, na Suécia. Vamos ver. A cidade de Gotemburgo é um arquipélago ligado entre si por várias pontes e um importante porto marítimo para a região. Com mais de 600 mil habitantes, é a segunda maior cidade do país, depois da capital Estocolmo. Milhares de turistas são atraídos pelos passeios de barcos pelos canais de Gotemburgo, além dos cafés tradicionais que fazem parte da rotina dos suecos. Bom, e agora a gente vai com uma câmera ao vivo de Gotemburgo, mas olha, diferente daqui do Brasil, eles não estão no verão, então se prepara para uma imagem bem branquinha, cheia de neve, viu? Você vai ver agora uma câmera do Parque de Diversões Liseberg, que é um dos maiores parques da Escandinávia. Mas agora ele está fechado porque o parque abre somente durante os meses mais quentes, de abril a outubro e novamente a partir de meados de novembro até 23 de dezembro, que é a época do Natal. São mais de 50 atrações, com montanhas russas ultramodernas até brinquedos mais antigos, como Xícara Maluca, Bate-Bate e a Roda Gigante, com vista para a cidade. Claro, não dá para ver tanta diversão assim pela câmera, mas a gente imagina que deve ser maravilhoso. Com essa imagem, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais.